Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite. Eu quero, neste momento, orar com você que está em sua casa, que está assistindo a este culto, pela internet, você que está reunido com a sua família agora, pedir para que Deus possa abençoá-los, visitá-los, que Deus possa tocar na vida de vocês, aonde vocês estão. E que neste momento nós, a PIB de Itapevi, estamos todos reunidos, por meio agora desse sistema online. Tá? Então, quero convidar você a fechar os olhos. E nós vamos orar e logo em seguida nós vamos meditar na palavra de Deus. Pai, eu quero nesse instante me unir a cada irmão que está na sua casa, que está reunido com a sua família, que está agora ouvindo esta mensagem. Eu oro para que eles possam compreender esta mensagem, eu oro para que o Teu Espírito possa tocar sobre a vida deles agora, Deus, e o Senhor possa abençoá-los, que toda sorte de bênção em Cristo Jesus possa ser sobre estas casas, Senhor, sobre cada família representada, cada um que assistir a esta mensagem. E oro também para que o Senhor possa me fazer compreender aquilo que o Senhor quer falar e que meus lábios sejam agora os Teus lábios. Diminua eu, cresça o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Existe um pensamento dominante entre os cristãos de que, ao viver em comunhão com Deus, estão protegidos de todos os infortúnios, das adversidades dessa vida. Estes cristãos, eles se baseiam em versos do Antigo Testamento, como os descritos nos Salmos 91, que eu quero ler com vocês. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Estas palavras são lindas e verdadeiras, mas elas precisam ser compreendidas dentro do seu contexto. E eu digo isso também às demais palavras do Antigo Testamento, que são muitas vezes mal usadas neste momento em que o nosso país se encontra numa crise. Pessoas querem usar versos do Antigo Testamento para dizer que praga alguma chegará à sua tenda, à sua casa, à sua vida. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção agora no que eu quero lhes dizer. O Salmo 91, e incluo as demais passagens do Antigo Testamento, primeiro, foi escrito por Davi, que se encontrava debaixo da aliança mosaica que Deus havia feito com o povo de Israel. Nessa aliança, Deus prometia ao povo de Israel que os faria vencedores diante de todos os inimigos. Deus falava de inimigos carnais, de povos que se levantassem contra eles. Deus também não permitiria que praga nenhuma chegasse à tenda de Israel, que nenhum mal viesse sobre Israel. Deus se referia às diversas doenças conhecidas daquele tempo, pois era plano de Deus
exaltar a nação de Israel, para, através dela, fazer conhecido o seu nome. Segundo, precisamos compreender que a aliança mosaica é anunciada e pronunciada e compreendida para a vida em comunidade, e não na vida individualizada, particular de cada israelita. Mesmo em Israel, homens justos morriam ou eram feridos em guerra, como, por exemplo, Urias. Assim também, homens e mulheres sofriam com lepra, nasciam cegos, estavam sujeitos a enfermidades e sofrimentos, fossem eles acidentais ou naturais, como, por exemplo, o filho de Jonatas, amigo de Davi e um homem temente a Deus, seu filho Mefibosete. Assim podemos citar também a mulher do fluxo de sangue, curada por Jesus. A proteção de Deus era sobre o contexto da comunidade e não sobre cada indivíduo em particular. Veja, mesmo com a bênção de Deus sobre Israel, muitos ainda sofriam, nasciam com lepra, eram cegos, enfim. Nós precisamos entender esta verdade. Terceiro, não vivemos debaixo da aliança mosaica. Vivemos debaixo de uma aliança superior e de uma nova aliança estabelecida por Jesus na cruz, quando o seu sangue foi então derramado por nós, pecadores. Entretanto, nessa nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, a única promessa de Jesus é estar presente conosco todos os dias de nossas vidas, por meio do Espírito Santo. Jesus não nos prometeu curar-nos de todas as doenças, proteger-nos de todas as pragas, defender-nos de todas as acusações, embora Ele tenha o poder de realizar todas estas coisas por nós. E muitas vezes o faz por nós, manifestando desta forma sinais e prodígios em nosso meio. E quando Jesus o faz, Ele o faz com o fim de reafirmar, através de sua igreja, que de fato Ele é o Messias, o Salvador que na cruz morreu. Precisamos compreender que sinais são manifestações esporádicas, que ocorrem de vez em quando, com o fim de apontar algo, e não realizações contínuas. Algo que acontece continuamente não precisa de sinais. Se as estradas fossem uma curva contínua, não precisaríamos colocar placas apontando que teremos uma curva à frente. Então, querido, se proteja contra o coronavírus. Não tente o Senhor teu Deus. Faça a sua parte conforme as instruções do Ministério de Saúde. Somos cristãos. Somos responsáveis pela vida alheia e por nossas vidas. Não somos super-homens. E não estamos debaixo da aliança mosaica. Não use os textos da aliança mosaica para tentar, dessa forma, persuadir ou exigir algo de Deus. Porque a vitória de Deus para nós já foi consumada na cruz por meio de Jesus Cristo. Mas ela se manifestará no tempo certo. Para compreendermos melhor esta verdade, eu quero continuar olhando então hoje para a vida de José, que mesmo trabalhando com Deus, mesmo sendo ele justo, honesto, leal e íntegro, esteve sujeito aos infortúnios dessa vida como qualquer
outro ser humano. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que José é acusado falsamente. Eu quero convidar você a ler comigo Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 6, eu vou ler o verso 7, o verso 11, o verso 12, depois o verso 16 e o verso 20. O verso 6, por onde eu vou começar, eu vou ler somente o finalzinho do verso. Diz assim: José era atraente e de boa aparência. Versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Verso 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Verso 16 ao 20 agora. Ela conservou o manto consigo, até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o escravo me tratou? Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. José, sendo assediado pela mulher do seu senhor, fugiu de sua presença sem cometer pecado contra ela ou contra o seu senhor, Potifar. Entretanto, acabou sendo acusado falsamente pela mulher de Potifar e foi aprisionado como sendo ele culpado pelo assédio. Mesmo José, tendo trabalhado com Deus em todo o tempo, servido a Potifar como quem serve a Deus, vivendo em plena comunhão e dentro da perfeita vontade de Deus, foi injustamente lançado na prisão. José poderia ter questionado Deus: o Senhor não vai me livrar dessa prisão? O Senhor não vai me inocentar? Estou sendo acusado injustamente, o Senhor não é justo? Onde o Senhor está que não me ouve, que não me socorre? Acredito que muitos de nós iríamos citar textos bíblicos para Deus, exigindo que Ele abrisse as portas da cadeia, como fez com Pedro. Mas nos esquecemos de que Pedro, mais tarde, foi preso novamente e pregado numa cruz de cabeça para baixo. As cadeias não se abriram para ele e nem foi poupado de terrível morte. E nem por isso Deus deixou de ser Deus para Pedro, assim como não deixou de ser Deus para José ao ser lançado na prisão, onde eram lançados os prisioneiros do faraó. E assim como José, nós também estamos sujeitos aos infortúnios da vida. Todos nós podemos ser acusados injustamente, violentados em nossos direitos, roubados, humilhados, ter nossas casas inundadas, adoecermos, falirmos, sermos demitidos, enfim, todos estamos sujeitos às adversidades como qualquer ser humano. Não vivemos numa bolha, mas vivemos em todas as circunstâncias, boas ou más, conscientes da presença de Deus. O que torna você um cristão de verdade é a escolha que faz diante os infortúnios da vida. Você pode escolher o primeiro caminho, o caminho da morte, abraçar a dor, a angústia e odiar a vida,
Ou como José, você pode escolher o segundo caminho, o caminho da vida, o caminho da rendição a Deus, e abraçar então a vida e amar a todas as pessoas, apesar dos infortúnios da vida. José, ao ser lançado na prisão, continuou trabalhando com Deus. José continua trabalhando com Deus. Eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 39, verso 21 ao 23. Mas o Senhor estava com ele, e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Novamente encontramos no texto a ênfase de que o Senhor estava com José, indicando que José estava em plena comunhão com Deus, trabalhando com Deus. A vida passou mais uma rasteira no pobre José. Mesmo ele sendo um escravo exemplar, honesto, leal e íntegro, acabou sendo jogado injustamente na prisão. Mas José continua servindo a Deus conscientemente. Ele sabia que estava preso no cárcere onde se prendia os prisioneiros do faraó. Ele poderia ter se resignado com o infortúnio de sua vida, com o infortúnio que mais uma vez lhe sobreveio. Contudo, José decide servir ao carcereiro como quem serve a Deus, assim como ele havia feito com Potifar. Ele continuou acreditando que o placar do jogo ainda poderia ser virado, mesmo num lugar de sofrimento, de cadeia, de desesperança. José continuou servindo com excelência. Ele colocou à disposição do carcereiro o seu dom de administrar, e ele serviu sem esperar nada. Nada. Sem ter o conhecimento também de como Deus viraria o placar do jogo da sua vida. Ele não sabia qual seria a jogada de Deus, mas ele simplesmente decidiu trabalhar com Deus enquanto vivesse. José não desistiu de continuar trabalhando com Deus, mesmo em meio aos infortúnios da vida. Muitos cristãos atualmente, cansados das falácias de muitos pastores, apóstolos, bispos, homens e mulheres que usam o nome de Deus, prometendo um mundo maravilhoso para quem segui-los, para quem se tornarem membros de suas igrejas, acabam desistindo de caminhar com Deus. E cada vez temos mais cristãos não praticantes, cristãos sem igrejas, homens e mulheres que dizem crer em Deus, mas que não acreditam mais na igreja. A verdade é que estas pessoas creem em Deus, mas não conseguem mais crer num Deus pessoal que deseja se relacionar com elas. E isto se deve porque pregaram para elas um Deus estranho, um Jesus não bíblico. Elas criaram uma expectativa de Deus e de Jesus através das pregações destes lobos, que não alcançada a levaram a se distanciar das igrejas e também do Jesus verdadeiro da Bíblia. E o problema não está em Jesus, mas na crença que elas possuem de Jesus, ensinada por estes falsos pregadores da palavra. Estes mercenários da religião iludem os fiéis com testemunhos falsos, na sua grande maioria. Eu acredito que de cada 100 milagres anunciados por eles, 3 são verdadeiros. Aí eles utilizam da minoria e dos falsos testemunhos para manobrar a maioria.
e mantê-los refém de uma expectativa não prometida por Deus. Aprisionam seus fiéis na mesma ilusão que muitos doentes viviam ao redor do tanque de Betesda, esperando que um anjo balançasse aquelas águas. Mas só um doente foi curado ali por Jesus. Dessa forma, estes homens se enriquecem da dor e do sofrimento alheio. Usam da fé para se enriquecerem e, uma vez ricos, dizem que Deus os tem abençoado, que possuem a unção da prosperidade, mas de fato estes homens não conhecem a Deus. E se você está pensando em desistir de trabalhar com Deus, de permanecer na fé em Cristo Jesus, por causa das muitas adversidades, ou por causa das mentiras destes lobos da religião, não faça isso. Preste atenção na continuidade desta história. Vendo o carcereiro o trabalho excelente que José prestava-lhe, confiou todos os prisioneiros e tornou-o responsável por tudo no cárcere. Deus fez com que José caísse na graça do carcereiro, assim como tinha caído na graça de Potifar. José não sabia, mas grandes coisas estavam por vir na sua vida, a partir daquele cárcere. Grandes coisas iriam acontecer naquele lugar chamado Egito, a partir do seu trabalho com Deus. Assim também creio que grandes coisas irão acontecer em sua vida e em nossa igreja a partir de você e de mim. Grandes coisas irão acontecer na cidade de Itapevi, através do nosso trabalho com Deus. Sabe por que grandes coisas irão acontecer? Porque quando se trabalha com Deus, o impossível nos alcança. Quando você trabalha com Deus, o impossível te alcança. Eu quero convidar você a ler comigo Gênesis, capítulo 40, verso 1 ao 3. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Mais uma vez, temos um tempo indeterminado na vida de José. Algum tempo depois, quanto tempo depois? Não sabemos. O fato é que o texto quer nos ensinar que José continuou trabalhando com Deus. Não desistiu de continuar servindo as pessoas que lhe cercavam, ainda que fossem elas prisioneiras, pessoas marginalizadas pela sociedade, violentadas, imerecedoras de amor. Contudo, José havia decidido viver sua vida rendido a Deus, isto é, viver amando e servindo todas as pessoas, certo de que, servindo a elas, estava servindo a Deus. 2 homens, em especial, foram presos e levados onde José também estava preso. Eles não foram presos por acaso. Naquele momento da história, enquanto José trabalhava com Deus, servindo o carcereiro, com seu dom de administração, de governo, Deus trabalhava por José. Enquanto você trabalha com Deus, fazendo o melhor de você em cada papel de sua vida, Deus trabalha por você. E quando Deus trabalha por você, o impossível te alcança. Eu penso que Jesus nos ensinou essa verdade quando ele disse, em Mateus, no capítulo 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Enquanto eu busco colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em cada papel que eu exerço na minha vida, Deus acrescenta tudo que eu preciso para viver. O impossível é realizado enquanto vivo trabalhando com Deus. José não tem controle algum sobre os acontecimentos futuros de sua vida. Deus intervém em sua história, usando estes dois prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. Depois de certo tempo que estes já estavam lá presos, Deus dá um sonho a cada um deles. Ambos acordam angustiados, tentando compreender o sonho que tiveram. Deus dá a José a interpretação dos sonhos. E conforme a interpretação revelada por José, se cumpriu ambos os sonhos. Mais tarde, o faraó veio a ter um sonho, e nenhum de seus sábios conseguiu revelar seus sonhos. Foi quando o copeiro se lembrou de José e então contou ao faraó de como José havia revelado seu sonho quando este ainda era prisioneiro juntamente com José. O faraó manda chamar José. Quando este chega à presença do faraó e ouve o sonho, Deus dá a José a revelação do sonho que teve o faraó e orienta o faraó a tomar certas medidas diante a seca anunciada profeticamente através do sonho. E diante a sabedoria de José, o faraó o torna o segundo homem mais importante do Egito, apenas abaixo dele, faraó. O impossível alcançou José, enquanto ele vivia a vida cotidiana, com excelência, dando o seu melhor em cada papel de sua vida, a cada pessoa que Deus colocava em seu caminho. O placar que lhe era desfavorável se inverteu. Os infortúnios da vida não o fizeram desistir de continuar trabalhando com Deus. Agora, o jovem que havia sido vendido pelos irmãos como escravo, comprado por Potifar e feito escravo em sua casa, jogado na prisão injustamente, se tornou governador de todo o Egito. Trabalhar com Deus torna o impossível possível. E eu quero concluir com vocês dizendo: José não desistiu de viver trabalhando com Deus, mesmo em meio aos infortúnios da vida. José não desistiu, mesmo não sabendo como seria o final de sua história e como Deus cumpriria os sonhos que tivera quando ainda morava na casa de seu pai Jacó. Sua escolha em viver rendido a Deus fez com que ele pudesse se compreender na história, não como um escravo dos que lhe venderam, e nem tampouco de Potifar, que o comprou dos ismaelitas, mas como servo do único Deus, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. José, enquanto trabalhava com Deus, foi alcançado pelo impossível, e de escravo do Egito, Deus o tornou governador de todo o Egito. Portanto, eu digo a você que está me ouvindo agora, não desista de trabalhar com Deus, mesmo em meio aos infortúnios dessa vida, mesmo em meio às perseguições, calúnias, injustiças, violência. Não desista de Deus, não desista de sua igreja, não desista de crer em Deus, no Deus pessoal. Ele quer se relacionar com você em amor. José não tinha pleno conhecimento de seu futuro, mas eu e você temos.
A vitória já está consumada para nós. Jesus Cristo na cruz já conquistou um lugar para mim e para você na eternidade. Na cruz, Jesus pagou o preço de toda a dívida que era contra nós. Jesus não nos prometeu neste mundo as melhores cadeiras, as melhores roupas, os melhores carros, os melhores empregos. Também não nos prometeu imunidade contra todas as doenças. O fato de você ou alguém ser pego pelo vírus do coronavírus não torna você menos amado por Deus e não faz de você alguém de menor fé que os demais. Jesus prometeu sim que estaria conosco até a consumação deste século, e disse que seríamos perseguidos neste mundo por causa do seu nome. Ele pediu que tivéssemos bom ânimo. Jesus também nos prometeu voltar e estabelecer o seu reino. E quando então habitaremos debaixo de um novo céu e de uma nova terra, nesta nova terra, toda lágrima cessará, toda dor deixará de existir, toda injustiça se acabará, a morte será vencida e viveremos a vida plena conquistada por Ele, através de sua morte e ressurreição. Este é o impossível que Deus oferece a você. O impossível já está ao seu alcance. Basta você decidir se render a Jesus Cristo e trabalhar com Deus, enquanto você vive a sua vida cotidiana, mesmo diante os infortúnios desta vida, até que Jesus venha novamente para estabelecer seu reino. Deus te abençoe. Eu quero mais uma vez orar agora. Amado Pai eterno, eu quero te dar graças por podermos estar reunidos, ainda que seja através da rede, internet, online, mas eu oro para que, em meio aos infortúnios dessa vida, o Senhor possa conservar a fé dos teus filhos, para que não vacilem, para que não caiam, para que não percam a fé, que o Senhor possa sustentar cada filho e filha. Deus, também peço, por todos os brasileiros, por todas as brasileiras, que o Senhor os visite, Senhor, que o Senhor estenda as mãos e sustente a cada um, Senhor, dando a eles também, Deus, o privilégio de vencerem tudo aquilo que vem contra a vida deles, todas as adversidades, todos os infortúnios, que eles possam, Senhor, nesse período, te conhecer e ver a tua luz, conhecer o teu amor, serem abraçados por ti, que a tua igreja se mova em serviço, se mova em amor, que ela possa trabalhar com o Senhor nestes tempos difíceis, Senhor. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.